Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a parábola dos dois devedores. A parábola dos dois devedores tem o mesmo tema da parábola anterior, acerca do servo que não queria perdoar. O tema da parábola é o perdão, mas não é agora o perdão ao próximo, trata-se do perdão divino. E parece que muitas foram as vezes em que Jesus precisou explanar sobre esse tema, fosse por meio de uma parábola, de uma pregação ou até mesmo de uma exortação. Muitas vezes Jesus precisou falar sobre esse assunto. O assunto de fato é muito importante e ele é realmente muito mais profundo do que se pode imaginar. Ele também é importante porque ele tem a ver com as nossas relações, tem a ver com os nossos relacionamentos. E como pessoas, nós somos seres relacionais. Por conta disso, muitas pessoas que têm dificuldade de compreender a vital importância do perdão, de conceder, de pedir perdão, de receber perdão, de se perdoar e até mesmo de compreender a eficácia e o poder do perdão de Deus sobre as suas vidas, acabam adoecendo, porque os nossos relacionamentos eles vão se tornando não saudáveis à medida em que nós não conseguimos nos relacionar bem com a questão do perdão. Então, nós precisamos entender primeiramente qual é o contexto dessa parábola. A parábola surge na casa de um judeu fariseu que convidou Jesus para uma refeição. O nome dele é Simão. Não é Simão Pedro, filho de Jonas. Esse aqui é Simão, um homem que fazia parte do grupo dos fariseus. A parábola é citada em Lucas, capítulo 7, nos versos de 40 a 43, é uma resposta de Jesus a um preconceito que Simão tem com relação a uma mulher que está devotando cuidado e amor para com Jesus, naquela ocasião da refeição na casa de Simão. E por conta disso, o texto ele se segue também explicando, né, a parábola por meio de uma exortação de Jesus a Simão. Então eu sugiro que a leitura seja feita um pouquinho antes e um pouquinho depois da parábola, literalmente, né? Que a gente possa ler a partir do versículo 39 e vá até o 50. Vamos fazer essa leitura nesse instante. Lucas 7, de 39 a 50. Diz assim a palavra do Senhor. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse um profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. E ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo essa mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face? Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu minha cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu os meus pés. Por isso, afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse para a mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até pecados perdoa? Mas Jesus disse para a mulher: a sua fé salvou você. Vá em paz.
Bom, qual é o ambiente em que acontece essa parábola? O ambiente é um ambiente de refeição. Nós já falamos aqui em outra parábola sobre o ambiente de refeição. Eu sugiro a você que procure na nossa playlist das parábolas de Jesus e possa conhecer um pouco mais sobre esse ambiente e assim favorecer também a sua leitura da Bíblia. Mas por enquanto é importante nós ressaltarmos aqui que no ambiente de refeição como esse que foi exposto nesse texto de Lucas capítulo 7, as pessoas que estavam no ambiente da refeição não necessariamente eram todas convidadas para a refeição. Havia o anfitrião, haviam os convidados, mas haviam outras pessoas que podiam entrar e sair livremente do ambiente para assistir àquela refeição. Era literalmente um evento, né? Aquela refeição, aquele banquete, aquele jantar oferecido para um convidado. E no caso, como Jesus era alguém importante, né, alguém que está sendo procurado em vários lugares, em várias cidades, as pessoas estão atrás dele, as pessoas estão interessadas em saber quem ele é, como ele é, quem é aquele que faz milagres e tal. Então é alguém especial, é óbvio, né, e natural que as pessoas quisessem entrar na casa de Simão para ver aquele convidado tão especial, tão importante, do qual tantas pessoas estavam falando. E isso era comum. Então o fato daquela mulher entrar naquele ambiente sem ter sido convidada não era estranho. Porém, ela não era tão bem vista, ela não era muito bem vista pelo anfitrião daquela refeição. Simão não havia muito com bons olhos, né? Então não era natural esperar que essa mulher estivesse nesse ambiente, por ela não ser bem vista. Alguns estudiosos acreditam inclusive que essa mulher provavelmente era uma prostituta. E por conta disso, vem o pensamento de Simão, lá no versículo 39, quando ele diz: ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se Jesus fosse mesmo um profeta, ele bem saberia quem e que tipo de mulher é essa que está tocando nele, porque ela é uma pecadora. Como Jesus percebe, né, essa indignação aqui de Simão, ele também dá uma resposta, né, para Simão nessa ocasião. Mas antes de falar sobre essa resposta de Jesus, eu quero destacar aqui também para você que o acesso dessa mulher aos pés de Jesus era fácil, porque o ambiente de refeição não é um ambiente que tem mesas com cadeiras como nós temos. É um ambiente onde as pessoas se reclinam sobre almofadas e por conta disso os pés estão para trás, né, da pessoa. Era fácil da mulher acessar ali os pés de Jesus para assim lavar, embalsamar, né, ali ungir os pés de Jesus. Não era algo tão absurdo de se conceber ou de se imaginar, tá? Talvez um servo pudesse estar lavando aos pés dos convidados naquele momento, mesmo reclinados já preparando-se para a refeição, tá? Então a mulher se achega e ela toca os pés de Jesus com muita facilidade. Essa mulher, ela havia sido perdoada por Jesus, provavelmente algum tempo antes, não se sabe exatamente em que circunstância. Alguns estudiosos a identificam com Maria Madalena, outros a identificam como uma mulher adúltera, mas é óbvio que o texto não relata pra gente exatamente quem é esta mulher e nem qual foi a circunstância na qual ela foi perdoada. Mas Jesus demonstra aqui que ela foi muito perdoada
por ele, né, por Deus. E por conta desse grande perdão que ela recebeu, ela tem uma grande atitude de amor e de cuidado para com Jesus. E é isso que Simão não consegue compreender, né? E ele também não consegue compreender que da mesma forma como aquela mulher foi perdoada e tinha uma atitude ali grata por Jesus, ele também havia sido perdoado, né, pelos seus pecados, e que também deveria ter uma atitude de gratidão para com Jesus. Então nós vamos conversar nesse instante sobre a parábola em si. Jesus literalmente sabe qual é o pensamento de Simão naquele momento, e isso talvez por conta do olhar de Simão. Você já reparou que as pessoas, quando são preconceituosas, demonstram isso por meio do seu corpo, né? Por meio do seu olhar, por meio da sua atitude corporal, por meio da sua indignação, ela demonstra aquilo que ela estava pensando, não é verdade? E essa forma de olhar para a mulher provavelmente denunciou para Jesus o que Simão estava pensando acerca dela. E também a forma como ele olhava para Jesus, sendo recebido por aquela mulher, sendo tocado por aquela mulher, também denunciava o que Simão pensava. Então Jesus diz para Simão: Simão, eu tenho uma coisa para te dizer. E ele começa a contar a parábola. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários, o outro lhe devia 50. Como nenhum dos dois tinha como pagar a dívida, né? Tanto o que devia mais como o que devia menos não tinha como pagar, o credor resolveu perdoar as dívidas de ambos. Agora, quem você acha que vai amar mais a este credor? O que devia mais ou o que devia menos? E Simão responde: acredito que é aquele que devia mais, né? E Jesus diz para ele: você julgou muito bem, Simão. Parabéns, né? Olha só, essa mulher me ama muito, porque ela foi muito perdoada. Mas aqueles a quem são pouco perdoados, eles também pouco amam. Jesus se vira para a mulher e ele continua falando com Simão, e ali ele vai ensinar coisas muito valiosas e muito importantes, que não são importantes somente para Simão, mas que são importantes para nós ainda hoje. Jesus diz para Simão: olha, em primeiro lugar eu entrei na sua casa e você não me deu água para o lava-pés. Mas essa mulher, com as suas próprias lágrimas, está lavando os meus pés e enxugando com os seus próprios cabelos. Eu entrei na sua casa e você não me recebeu com um beijo na face. Mas essa mulher, desde que eu entrei, está beijando os meus pés. E em terceiro lugar, eu entrei na sua casa e você não ungiu a minha cabeça com óleo. Mas essa mulher, com perfume, está ungindo os meus pés. Essas 3 ações que são relatadas aqui por Jesus são ações esperadas de um anfitrião ao receber os seus convidados para um ambiente de refeição. O lava-pés, o ósculo, né, o beijo na face, e a unção, né, sobre a cabeça, que era uma espécie de um perfume colocado sobre a cabeça, que desceria então para o rosto, para o pescoço, para os ombros do convidado, para que ele ficasse cheiroso para o ambiente da refeição. Essas 3 condutas, essas 3 ações faziam parte do código de condutas dos fariseus. E como um bom fariseu, Simão deveria não só saber dessas condutas, mas ele deveria praticá-las. E o que Jesus está aqui chamando a atenção de Simão é para que ele compreenda: olha só, você tão rígido nas condutas, né? Tão rígido naquilo que você acha que os outros devem fazer e você mesmo não segue as suas próprias regras. Ele então compara aquelas regras de conduta tão rígidas e tão ritualísticas, né, que eram feitas de maneira tão mecânica já pelos fariseus,
com as atitudes tão espontâneas e carregadas de tanto sentimento e de emoção que aquela mulher tem diante de Jesus. E nessa parábola, o principal aprendizado para nós acerca do perdão não está na questão da sua concessão, né, do conceder o perdão, nem do pedir perdão, mas está naquele momento que se segue ao perdão, no pós-perdão. Né? Após receber o perdão, o que é que se espera de alguém que foi perdoado? Espera-se que a vida da pessoa mude, que ela seja transformada, e espera-se gratidão. Aquela atitude daquela mulher era condizente com o perdão que ela havia recebido. E era por isso que aquela mulher estava demonstrando amor e cuidado para com Jesus. Ela havia sido perdoada também, ela havia reconhecido o valor daquele perdão que ela havia recebido de Deus. Mas Simão, como ele se julgava muito acima daquela mulher, como ele se julgava muito melhor do que ela, ele não conseguia reconhecer o valor daquela mulher, nem o valor do perdão que ele mesmo recebera de Jesus. Além disso, nós aprendemos também que todos nós somos devedores perante Deus. Por causa do nosso pecado, né, seja maior ou menor a nossa dívida, independente do quanto nós seguimos a Jesus, todos nós somos pecadores e pecadoras e todos nós carecemos da graça de Deus. Então, não há quem possa pagar as suas dívidas de pecado que não seja por meio de Jesus. Todos nós precisamos de Jesus para quitar os nossos débitos perante Deus. Nenhum de nós é capaz de fazer isso. Somente o nosso credor pode nos perdoar, porque nós não temos condições de pagar a nossa dívida do pecado, né? E cabe a nós reconhecer o tamanho da graça que é derramado sobre nós no momento em que ele nos perdoa. E precisamos então aprender a ser gratos para com Jesus por causa do seu perdão a nós. É por isso que nós amamos a Deus, porque ele primeiro nos amou. Por fim, nós também aprendemos que não podemos ser preconceituosos, julgando as outras pessoas, julgando que o outro é mais pecador do que eu, tal. Afinal de contas, queridos, todos nós somos pecadores e pecadoras. E por causa do nosso pecado, nenhum de nós é capaz de chegar até a salvação, não seja, exceto pela graça de Jesus sobre as nossas vidas. Então o critério é que Jesus nos perdoa gratuitamente e nos dá a salvação gratuitamente. Por conta disso, nós precisamos compreender que não podemos julgar o outro, se o outro é digno, se é merecedor, se pode, se não pode estar próximo de Jesus. Cabe a nós levar as pessoas até Jesus e não julgá-las. Portanto, nessa parábola nós aprendemos sobre o perdão que nós recebemos de Jesus e igualmente aprendemos sobre a atitude graciosa que esse perdão gera em nós, tornando-nos pessoas mais amáveis e mais gratas. Eu espero você na nossa próxima parábola de Jesus. Que Deus te abençoe.